Este tribunal declara a ré culpada de homicídio em primeiro grau. A única sentença possível é a morte. Ela entrou no tribunal com o amante ao lado e um sorriso no rosto. Não o sorriso nervoso de quem está com medo. Não o sorriso contido de quem tenta parecer calmo. Era um sorriso de quem acha que saiu impune. De quem acredita que a história que construiu vai segurar o peso das evidências que estão prestes a destruí-la. Do outro lado da sala, a família de Rob Andrew observava. Os pais, os irmãos. As pessoas que ainda tentavam entender como um homem de 39 anos, saudável, tinha ido buscar os filhos para o dia de ação de graças e nunca mais voltado para casa. O que aquele júri de 7 homens e 5 mulheres estava prestes a ouvir era uma história que não deveria ser possível. Uma mulher criada dentro da igreja. Uma mulher que passava os domingos ensinando a Bíblia para crianças. Uma mulher que os vizinhos descreviam como a pessoa mais gentil da rua, a que cozinhava para os doentes, a que passeava com o idoso que ninguém mais visitava. Essa mulher estava sentada no banco dos réus, acusada de planejar, financiar e executar o assassinato do pai dos seus próprios filhos. E ela ainda estava sorrindo. Bem-vindo ao Sentença Final. Se você está aqui pela primeira vez, este é o canal onde nenhum detalhe fica de fora. Cada evidência, cada depoimento, cada decisão que mudou o rumo de um julgamento, tudo isso está aqui, organizado para você. Se você já nos acompanha, seja bem-vindo de volta. Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa simples. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você está assistindo esse vídeo. Não importa se é São Paulo, Manaus, Lisboa ou uma cidade pequena que ninguém conhece, quero saber de onde vem cada pessoa que acompanha o Sentença Final. É uma forma de a gente se conhecer um pouco melhor. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Novo caso toda semana. Você não vai querer perder. Vamos ao caso. Brenda Evers nasceu em 16 de dezembro de 1963 em Enid, a 9ª maior cidade do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Cresceu no interior de uma família que muitos descreveriam como o modelo do lar cristão americano. Os pais eram membros devotos da Igreja Batista North Point, organizavam reuniões de oração em casa, participavam ativamente da comunidade e eram reconhecidos por onde passavam como pessoas de bem. Sua mãe, Rose Evers, descreveu Brenda como uma criança alegre, obediente e doce. Uma menina que não dava trabalho, que se destacava nas notas, que nunca precisava ser chamada 2 vezes para nada. Os amigos da adolescência a descreviam de forma quase idêntica, tímida, tranquila, altruísta. Uma jovem que passava grande parte do tempo livre na igreja ou ajudando alguém. Sua meia-irmã, Kimberly Bowling, que estudou com ela na escola primária luterana, contou que as duas faziam parte de um grupo juvenil chamado As Irmãs, um programa de evangelização para adolescentes. Elas também trabalharam juntas num acampamento luterano de verão. Uma amiga de infância chamada Aileen Sander Littlefield declarou ao jornal de Oklahoma, em 2004, que Brenda não bebia, não fumava e era tão pudorosa que abotoava as blusas até quase o pescoço. Nos jogos de futebol da escola secundária, ela aparecia com as amigas, mas quando o jogo terminava e os outros iam para as festas, Brenda ia direto para casa. Não havia nada naquela jovem que sugerisse o que estava por vir. Em 1981, no último ano do ensino médio, Brenda foi a uma piscina pública e conheceu um rapaz chamado Rob Andrew. Ele era irmão de um colega de classe dela, um ano mais novo, e já havia terminado o colegial. Estudava publicidade na Universidade Estadual de Oklahoma. Assim como Brenda, Rob vinha de uma família religiosa e muito unida. Ele era batista, ela luterana, mas os valores que carregavam eram os mesmos. Após se graduar, Brenda foi estudar numa universidade luterana em Whitefish, no Kansas. Ficou lá apenas 1 ano. Depois pediu transferência para a Universidade Estadual de Oklahoma, a mesma de Rob, para estar mais perto dele. Eles tinham mais em comum do que a fé. Ambos eram ambiciosos, determinados a construir carreiras sólidas. Rob consolidava seu caminho como executivo de publicidade. Brenda se graduou e começou a trabalhar no setor bancário. Em 2 de junho de 1984, depois de um namoro sem turbulências, os dois se casaram, e por um tempo, tudo parecia perfeito.
O casal se mudou para o Texas quando Rob aceitou uma oferta de trabalho melhor remunerada. Brenda adorou. Ela havia construído laços sólidos no novo estado Amizades, uma carreira em ascensão no banco local. Um de seus chefes da época lembrou que ela chegou a ser nomeada funcionária do ano. Destacava-se não apenas pelo desempenho próprio, mas por sempre encontrar tempo para ajudar colegas com dificuldades nas tarefas. Era o mesmo padrão de toda a vida. A mulher que aparecia quando alguém precisava, a mulher que colocava os outros acima de si mesma. Quando Rob decidiu voltar para Oklahoma City para trabalhar numa agência de publicidade, as rachaduras começaram a aparecer. Ele queria ir, ela queria ficar. Por alguns meses, o casal ficou separado. Brenda se recusava a abandonar o que havia construído no Texas, mas eventualmente ela cedeu. Em 23 de dezembro de 1990, nasceu Tricity, a primeira filha do casal. Brenda deixou o emprego para se tornar mãe e dona de casa em tempo integral. 4 anos depois, em 1994, nasceu Parker, o segundo filho. Mas 1994 também foi o ano em que algo começou a mudar em Brenda Evers Andrew. Uma mudança que as pessoas ao redor notaram primeiro com estranhamento, depois com preocupação e por fim com horror. Há um momento específico na narrativa de quase todo crime passional em que alguém, olhando para trás, identifica o ponto de virada. O momento em que a pessoa que você conhecia começou a se tornar outra. Para os que cercavam Brenda, esse momento foi em meados de 1994. A mulher que sempre usava blusas abotoadas até o pescoço começou a aparecer com roupas completamente diferentes. Saias curtas, blusas justas, decotes. Não era apenas uma questão de moda. Era como se algo interno tivesse mudado junto com a roupa, uma postura diferente diante da vida, diante do casamento, diante dos valores cristãos que havia carregado por décadas. Ela começou a ter casos extraconjugais. Não um, vários. Em outubro de 1997, iniciou um relacionamento clandestino com Rick Nully, ex-colega de trabalho num banco de Oklahoma que também era casado e casado com uma amiga dela. O caso durou até abril de 1998. Depois de terminar, eles continuaram em contato por telefone. 1 ano depois, Brenda conheceu James Higgins, um homem casado que trabalhava num mercado. Segundo o próprio James, ela aparecia no estabelecimento com roupas chamativas e passou a flertar abertamente com ele. Um dia, sem rodeios, ela entregou para ele a chave de um quarto de hotel e pediu que ele aparecesse lá. Eles se encontraram regularmente até maio de 2001, quando Brenda encerrou o caso com a mesma frieza com que o havia iniciado, dizendo que a relação não estava mais divertida. Eles continuaram amigos. James até foi contratado para fazer reparos na casa que ela ainda dividia com Rob e os filhos, mas o relacionamento que mudaria tudo ainda estava por vir. A família Andrew conheceu James Pavad numa circunstância que, em retrospecto, parece quase irônica. Na Igreja Batista North Point, a mesma congregação em que a mãe de Brenda havia criado os filhos nos valores cristãos. James Pavad havia servido na Força Aérea dos Estados Unidos, com passagem pela Polícia Militar, durante o serviço no Sudeste Asiático. Tinha nascido em 11 de outubro de 1953, e no momento em que cruzou o caminho dos Andrew, trabalhava como agente da Prudential Insurance, uma das maiores seguradoras do país. Era casado com Suk-Ju Pavad, uma mulher de origem coreana. Seus colegas de trabalho o descreviam de uma forma que deveria ter acendido um alarme em qualquer pessoa que ouvisse. Frio, distante, manipulador. Um deles mencionou que havia algo em James que lhe dava calafrios. O homem falava abertamente sobre seu desprezo por cães e sobre o quanto gostaria de atirar neles. Outro colega simplesmente o chamava de assustador. Suk-Ju, a esposa, notou a mudança no marido assim que ele começou a frequentar a família Andrew. Ela disse que James se tornou agressivo, irreconhecível. O homem carinhoso que ela havia conhecido tinha sumido. Ninguém no círculo de Brenda e James percebeu que os dois estavam sendo atraídos um para o outro. Ninguém viu o que se formava. E quando perceberam, já era tarde demais para chamar de amizade. Em meados de 2001, James Pavad vendeu a Rob Andrew uma apólice de seguro de vida no valor de $800 mil. O beneficiário designado era Brenda. Quase ao mesmo tempo,
Brenda, então com 37 anos, e James, quase 10 anos mais velho, iniciaram um relacionamento. Eles fizeram pouco para esconder. Eram ambos casados, ambos membros ativos da mesma igreja, e havia uma amizade de anos entre Rob e James. O rumor chegou aos ouvidos dos ministros da congregação, que reprovaram o comportamento de ambos e os afastaram da escola dominical, onde ensinavam juntos. A espiral havia começado. Quando os divórcios foram protocolados, James pediu o divórcio de Suk-ju e Brenda formalizou o fim de seus 17 anos com Rob. A situação dentro de casa já havia se tornado insustentável há algum tempo. Rob havia se mudado de casa. O que restava era a burocracia do fim. Mas o que os amigos e conhecidos de Brenda passaram a ouvir dela ia muito além da mágoa comum de uma separação. Ela dizia abertamente que odiava Rob, que desejava que ele estivesse morto. As pessoas ao redor pensaram o que quase todo mundo pensa nessas situações. É a raiva falando, é o calor do momento. Ninguém levou a sério. Brenda foi além do discurso. Ela começou a criar obstáculos para que Rob visse os filhos. Consciente de que era a coisa que mais o machucaria, ela usava as crianças como instrumento. Mas o que viria a seguir estava em um nível completamente diferente. Em 26 de outubro de 2001, menos de um mês antes do crime, Rob descobriu que alguém havia cortado os cabos de freio do seu carro. Os investigadores apuraram, mais tarde, que naquele mesmo dia Brenda e James tinham inventado uma falsa emergência para forçá-lo a sair com o veículo. Jana Larson, filha de James de um relacionamento anterior, revelou que o pai a havia convencido a ligar para Rob de um telefone impossível de rastrear. Ela deveria dizer que Brenda estava num hospital em Norman, Oklahoma, e que ele precisava ir imediatamente. Naquela mesma manhã, um homem desconhecido também ligou para Rob com o mesmo relato. O plano fracassou porque Rob havia descoberto a sabotagem antes de receber as chamadas. Ele foi à polícia. Disse que acreditava que Brenda e James estavam tentando matá-lo para receber o seguro de vida. Em seguida, tentou retirar Brenda como beneficiária de sua apólice e transferi-la para o irmão. Foi quando descobriu que James, usando sua expertise como agente de seguros, havia tentado transferir fraudulentamente a propriedade da apólice para o nome de Brenda com a assinatura de Rob falsificada. Rob não acreditou no que James lhe disse sobre a impossibilidade da transferência. Ligou diretamente para o supervisor da seguradora, que confirmou. A apólice pertencia a Rob e ele tinha todo o direito de alterá-la. O supervisor também foi informado por Rob de que ele acreditava que sua ex-esposa e o agente estavam planejando matá-lo. James ficou furioso quando soube que Rob havia falado com seu chefe. O acusou de tentar destruir sua carreira. Faltavam menos de 4 semanas para o dia de ação de graças. Era o turno de Rob com os filhos. Tricity tinha 11 anos, Parker tinha 7. E naquela noite de 20 de novembro de 2001, Rob Andrew foi até a casa que havia compartilhado com Brenda para buscá-los e comemorar o feriado de ação de graças. O que aconteceu a seguir foi reconstruído pelos investigadores a partir dos depoimentos, das evidências físicas e, por fim, da própria confissão de Brenda durante o julgamento. Brenda encontrou Rob na entrada da garagem. Pediu um favor simples. Você poderia entrar pelo garagem e acender o piloto do forno? Rob, sem suspeitar de nada, se abaixou para fazer o que ela pediu. James Pavad estava escondido na garagem. Ele acionou uma espingarda calibre 16 e a entregou para Brenda. Ela apertou o gatilho. Um segundo cartucho atingiu Rob Andrew, de 39 anos, e encerrou sua vida ali mesmo, no chão da garagem da casa onde tinha criado os filhos. O que veio depois foi calculado para confundir os investigadores. James sacou uma pistola calibre 22, uma arma com poder de dano muito inferior à espingarda, e atirou em Brenda, acertando-a no braço. Uma ferida superficial, suficiente para fazer parecer que ela também era vítima. Então Brenda ligou para o serviço de emergência. Quando os policiais chegaram, ela lhes disse que 2 homens armados, vestidos de preto, com o rosto coberto por máscaras, tinham invadido a propriedade, que haviam atirado em Rob, e que quando ela os surpreendeu, também atiraram nela enquanto fugiam. Seus filhos estavam num quarto, assistindo televisão com o volume alto. Não ouviram nada. Um detalhe chamou a atenção imediata dos investigadores.
As crianças não estavam vestidas nem preparadas para passar o fim de semana com o pai. O primeiro oficial a chegar à cena, de sobrenome Frost, declarou em juízo que Brenda parecia estranhamente calma enquanto o ex-marido jazia sem vida no chão da garagem. Ele disse que o choro dela parecia ensaiado, que seu comportamento não mudou nem no hospital, antes de ser entrevistada pelos detetives de homicídio. Os investigadores foram metódicos. Sabiam que Rob possuía uma espingarda calibre 16 e que Brenda havia impedido que ele a levasse quando saiu de casa. Procuraram a arma em toda a propriedade. Não encontraram. Mas alguém havia entrado no sótão da casa dos vizinhos que estavam viajando e haviam deixado uma chave com Brenda para emergências, através de uma abertura no armário de um dos quartos. No chão daquele sótão, os investigadores encontraram um cartucho de espingarda calibre 16 e várias balas calibre 22. Não havia sinais de arrombamento. A perícia confirmou. O cartucho encontrado no sótão dos vizinhos era da mesma marca e calibre do projétil localizado na garagem onde Rob morreu. Mas a peça mais devastadora do quebra-cabeça foi entregue pelos investigadores pela própria filha de James, Jana Larson, a mesma que havia sido convencida pelo pai a ligar para Rob com a história falsa do hospital. Contou que no dia do crime havia emprestado seu carro para James, depois que ele se ofereceu para consertá-lo. Na manhã seguinte, quando ele devolveu o veículo, o carro não havia sido consertado, e no chão da carroceria, Jana encontrou uma bala calibre 22. A munição encontrada no carro de Jana era da mesma marca que as 3 balas calibre 22 localizadas no sótão dos vizinhos. James ainda a instruiu a se desfazer da bala. Ela não obedeceu. Foi direto para os investigadores. Havia mais. Os investigadores descobriram que James havia comprado uma pistola na semana anterior ao assassinato e que a ferida no braço de Brenda, que ela apresentou como prova de que também havia sido atacada pelos homens de preto, foi classificada por peritos forenses como auto-infligida. Enquanto isso, em vez de comparecer ao velório do pai dos seus filhos, Brenda fugiu para o México com as crianças e James. De dentro do México, James ligava repetidamente para a filha Jana, pedindo que ela lhe enviasse dinheiro. O que ele não sabia, e Brenda também não, era que Jana estava cooperando ativamente com o FBI desde o início. Em fevereiro de 2002, 3 meses depois de cruzarem a fronteira, Brenda e James haviam ficado sem dinheiro. Voltaram aos Estados Unidos. Foram capturados em Hidalgo, no Texas. 1 mês depois, foram extraditados para Oklahoma City. Enquanto o sistema judicial absorvia o caso, uma batalha paralela se instalou. A disputa pela guarda de Tricity e Parker. O juiz de distrito Richard Perry determinou que os 2 filhos ficassem sob a guarda dos avós paternos, os pais de Rob, mas instruiu que fossem permitidas visitas supervisionadas de Brenda na prisão. Um psicólogo designado para acompanhar as crianças relatou que, após as visitas à mãe, Tricity e Parker apresentavam comportamento perturbador. Recomendou que permanecessem num ambiente estável e seguro, longe das visitas à cadeia. O advogado nomeado para representar os interesses dos menores concordou e sugeriu que as visitas fossem revogadas. Brenda e James foram indiciados por homicídio em 1º grau e conspiração para cometer homicídio em 1º grau. Seriam julgados em processos separados. Ela se declarou inocente. O julgamento de Brenda Evers Andrew foi presidido pela juíza do condado de Oklahoma, Susan Brack. O júri era composto por 7 homens e 5 mulheres. A defesa tentou apresentá-la como vítima. Afinal, ela também havia sido baleada naquela noite. Afinal, ela havia perdido o ex-marido e foi forçada a ver seus filhos retirados de sua guarda. A estratégia era familiar: transformar a ré em sobrevivente. Os peritos forenses desmontaram essa narrativa ponto a ponto. A ferida no braço de Brenda era auto-infligida. As evidências na cena indicavam que ela havia disparado o 2º cartucho da espingarda que matou Rob. E então a defesa de James trouxe à tona uma informação que mudou o tom do julgamento de forma definitiva. O advogado de James revelou que Brenda não havia obtido apenas uma apólice de seguro de vida em nome de Rob. Ela também havia contratado uma apólice em nome de James. A hipótese era direta e perturbadora. Ela planejava receber a indenização pela morte de Rob, e se James fosse condenado à pena de morte, receberia a indenização por ele também.
Ela havia transformado o próprio cúmplice em mais uma fonte de lucro. A defesa de Brenda, por sua vez, chamou ao estrado a filha dela, Tricity, que então tinha 13 anos. Entre soluços, a menina subiu lentamente. O advogado pediu que ela lesse as cartas que havia escrito para a mãe. Tricity não conseguiu. O advogado as leu no lugar dela. Nas cartas, a menina dizia que amava a mãe e que não suportava ficar longe dela. A promotora Fern Smith, nas alegações finais, repreendeu duramente a defesa por ter colocado uma criança naquela posição. Em seguida, descreveu Brenda Andrew como uma assassina fria e calculada que havia tirado a vida de um bom ser humano e que por isso merecia a pena máxima. Os familiares de Rob testemunharam. Os irmãos Tim e Bill descreveram um homem alegre, carinhoso, cheio de humor, alguém que animava todos os ambientes por onde passava. Bill disse, com a voz embargada, que doía saber que nunca mais o veria. Vários jurados choraram. A mãe de Brenda, Rose Evers, pediu clemência entre lágrimas. Um primo disse que os filhos já haviam perdido o pai e que não queria que o júri os deixasse também sem a mãe. A promotora respondeu que não seria o júri a deixar aquelas crianças órfãs. Essa responsabilidade era de Brenda e só de Brenda. Em 15 de julho de 2004, quase 3 anos após a morte de Rob Andrew, o júri retornou com seu veredicto, culpada, e a recomendação era pela pena de morte. No dia seguinte, numa audiência para fixar a data de execução, Brenda ficou de pé diante da juíza Susan Brack e disse que o veredicto era um erro judicial atroz, que ela era inocente, que Deus conhecia seu coração e que ele a tiraria daquela situação, que seu fim não seria a execução nem a prisão, mas a completa reivindicação do seu nome. Um dos jurados, Michael Walsh, um carteiro de 45 anos da cidade de Edmond, compareceu à audiência de sentença por vontade própria. Disse que estava lá para mostrar apoio à família de Rob e que as alegações de inocência de Brenda o irritavam profundamente. Com todas as provas apresentadas, ele disse, não mudaria de opinião nem um centímetro. O que ela fez não foi um acidente, foi deliberado. Brenda apelou. Em 21 de junho de 2007, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma negou o recurso por 4-1. Uma nova apelação, em 2008, também foi rejeitada. James Pavadi também foi condenado à morte. Em 2017, sua defesa conseguiu anular a sentença. Em 2019, um tribunal federal a restabeleceu. Com as apelações esgotadas, sua execução foi programada para 11 de julho de 2024. Brenda Evers Andrew segue, até hoje, como a única mulher no corredor da morte no estado de Oklahoma. Está encarcelada no Centro Correcional Mabel Bassett, em McLeod. Em dezembro de 2023, completou 60 anos. Seu advogado atual, John Carlson, continua insistindo na revisão da sentença, argumentando que durante o julgamento ela não foi julgada apenas pelo crime, mas por ser uma mulher que havia saído dos padrões que a sociedade esperava dela, esposa fiel, mãe dedicada, cristã exemplar. Em junho de 2021, Brenda peticionou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, solicitando que fosse reconhecida a violação de seus direitos fundamentais e pleiteando, entre outras medidas, um novo julgamento. Até o momento, nenhuma decisão foi registrada nos autos. Há uma imagem que fica depois de mergulhar nesse caso. Não é a da garagem, não é a da espingarda, não é nem mesmo o sorriso no tribunal. É a imagem de uma menina que abotoava a blusa até o pescoço, que ia direto para casa depois dos jogos de futebol enquanto os amigos iam para as festas, que cozinhava para os doentes do bairro e passeava com o idoso que tinha Alzheimer porque ninguém mais tinha tempo. O que acontece com uma pessoa assim? Há quem diga que algo muito grave deve ter acontecido no caminho, uma ruptura, uma desilusão, um peso que ninguém viu. Há quem diga que o anjo sempre foi uma máscara e que o que estava embaixo nunca foi diferente do que no final veio à tona. O que os autos dizem é mais frio e mais simples. Havia uma apólice de $800 mil. Havia um amante, havia um plano, e havia um homem que se abaixou para acender o forno porque a mãe dos seus filhos pediu. Rob Andrew tinha 39 anos. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Ele ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo casos como esse toda semana. E não esquece, comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está assistindo.
Até o próximo Sentença Final.